Olá, eu sou o Rui Miguel Tovar, estou no 00.pt para o Destino Saudade. Destino Saudade com o Rui Miguel Tavares. Hoje estamos no dia 30 de junho de 1991 e o nosso Great Scott vai direitinho para um Estádio da Luz a arrebentar pelas costuras. Foi. Sabe-se lá com o número certo, né? Quantas Nunca pessoas se vai estavam? saber. Nunca se vai saber. Nunca se vai saber o número de pessoas. Estamos a falar do Portugal-Brasil, final do Mundial Sub-20. Portugal era o detentor desse troféu. Carlos Queiroz tinha levado essa equipa, aliás, outra equipa, a ganhar em 89 em Riad, e aqui Portugal teve que jogar a qualificação, passou com distinção, e Portugal conseguiu ser campeão do mundo, mais difícil do que 89. É verdade que mantivemos o 0 na nossa baliza, não sofremos golos, e agora em 120 minutos, só que em 89 foi mais fácil, 2-0, Abel Silva e Jorge Couto, um gol em cada parte. Contra a Nigéria. Aqui com o Brasil foi muito mais difícil. O Brasil era treinado pelo Ernesto Paulo, que viria a treinar a União de Madeira por 3 vezes. Portugal sentiu muitas dificuldades porque, claro, o ambiente era propício de festa, mas também pode ser adverso aos nervos de um jogador. O árbitro era o argentino La Molina, que anulou 2 golos ao Brasil. Portugal passou com distinção nos penaltis, porque marcou-os todos, os 5. O último, por acaso, foi marcado pelo número 5, Rui Costa. Antes o Brasil já tinha falhado 2. Um deles foi defendido pelo Braçar. O Elber foi à barra. Depois foi Marquinhos, se não me engano, falhou. Foi defendido pelo Braçar. Portugal sagrou-se bicampeão do mundo e, de facto, o horizonte era deslumbrante. Nunca mais voltámos a ganhar esse título. Aliás, nunca mais nenhum treinador português foi campeão do mundo, nem de clubes. Jorge Jesus já esteve na final do Mundial de Clubes, não ganhou com o Liverpool. Abel Ferreira já esteve no Mundial de Clubes, na final também não ganhou. Portanto, Carlos Queiroz é o único a sagrar-se campeão do mundo e logo por 2 vezes. Tem esse mérito acrescido de ter feito 2 fornadas de jogadores. A primeira havia jogadores interessantes e que duraram no futebol português, como o Fernando Couto, né? É uma grande referência. Em 91 tinha mais qualidade, porque Talento, não é? Porque jogaram mais tempo nas seleções A, que também é isso que dá a garantia de sucesso. Figo, Rui Costa, Jorge Costa. Portanto, era uma equipa muito interessante. Curiosamente, o melhor jogador desse torneio até foi o Peixe. Emílio Peixe, que não teve uma carreira tão boa como aquilo que nós na altura pensávamos. Exatamente, é isso. Isso também é para falar dos sonhos que podemos ter, não é? A dupla de avançados do Brasil, Paulo Nunes e Elber. Paulo Nunes jogou no Benfica. Grêmio Porto Alegre e depois Benfica também com Grêmio, pouco sucesso. Com o Jardel. Sim, Benfica pouco sucesso, já era um Benfica numa fase descendente, naqueles anos Benfica 90. Da Parmalat, não é? Exatamente, sim. O Brasil também tinha o Andrei, que era um belo jogador, mas a verdade é que Portugal tinha, bem vistas as coisas, com os nomes agora revistas das carreiras das 2 equipas, Portugal teve mais talento, mas não conseguiu ultrapassar esse obstáculo. 0-0, penaltis, mas é um momento histórico no futebol português, até porque não é comum uma seleção ser bicampeã seguida, não é? Não há esse registro. Não é muito comum. Depois, é claro, lembro perfeitamente da sensação de irmos ao Mundial seguinte, em 93, na Austrália, e pensar, bom, e agora como é que é? Meias finais, final? Nem passámos da fase de grupos com o Porfírio. Era o Porfírio um dos destaques. Hugo Porfírio. Portanto, é um dia histórico. Depois o Brasil iria vingar-se de Portugal na final do Mundial Sub-20 em 2011, na Colômbia. Ganhou por 3-2 com um hat-trick do Oscar, não é? O Oscar do Chelsea. Lembro-me que o Nelson Oliveira faz um Mundial tremendo. E fez um grande gol nessa final. Se não me engano, não estamos aqui. Portanto, é importante que as pessoas saibam que nós não temos aqui nenhum apoio, portanto, é apenas as cabeças pensadoras.
Estamos a falar de Cori Salteado e eu creio que em 2011 nós também perdemos no prolongamento, não é? Contra o Brasil. Eu acho que sim, 3-2. Tenho essa ideia. Sim, também tenho E o essa ideia. Lidoval como selecionador. Lidoval, sim. Mas voltando a este ano de 91, eu recordo muito bem este Mundial. Eu tinha 13 anos na altura, vi os jogos todos. O primeiro viu ao vivo no Estádio das Antas. Foi Portugal-Irlanda. Portugal-República da Irlanda. Creio que 3-0. 2-0. 2-0. Um dos gols é do Capucho. É um grande gol. Um grande gol. Eu estava cheio de febre nesta noite, lembro perfeitamente disto também. E depois, todos os jogos são feitos na Luz, Rui, ou em Alvalade também? Não. Alvalade não foi sequer cidade. Antas e depois Estádio sede. tudo Luz. Sim. Primeiro jogo nas Antas. E isto até foi de propósito, porque o Carlos Queiroz sabia do carinho das gentes do Norte. Portanto, era importante começar no Porto, porque sabia-se que a competição era engraçada, mas nada de mais, não é? Uhum. E então o Carlos Queiroz escolheu as Antas para ter o apoio popular mais ruidoso, mais próximo, e resultou. O que não resultou foi o sistema de eliminação, porque durante 11 minutos as torres da Luz foi abaixo. Já não me lembro disso. Foi no minuto 10 e até ao minuto 21 não havia luz. A grande sorte, junho, sol, portanto não era preciso assim. O árbitro também foi compreensivo. Se fosse agora, imagino. Deixa-me dar mais um bocadinho. Se fosse agora, imagino como é que era logo um embrólio. Era preciso chamar os eletricistas. Não, aquilo tentou levar-se até ao limite e a verdade é que a luz voltou e então puderam continuar. João Vieira Pinto e Capucho, os autores dos golos. Aliás, o João Pinto é o único repetente dessa geração a jogar, porque o Braçar também tinha estado enreado. O João Pinto marcou-se aí o seu único gol desse Mundial, já tinha marcado também no Mundial anterior. E de facto com a Irlanda, que não era assim, portanto, era uma seleção que nós conhecíamos mais ou menos bem, porque era da Europa, portanto já tínhamos mais informações, e foi uma entrada positiva de uma seleção que teve momentos cintilantes, como aquele 1-0 à Austrália na meia-final, gol do Rui Costa, com o grande gol do Rui Costa, aquele sofrido 2-1 com o México. Aliás, o México foi a única seleção que marcou um gol a Portugal, e que nos levou ao prolongamento, e foi o Tony, o grande Tony, com grande cabeceamento a acabar com a dúvida. E depois temos um pormenor que para mim é delicioso, que é o melhor marcador português desse Mundial é o Paulo Torres. Lateral esquerdo. Portanto, lateral esquerdo. Nós há uma semana falávamos do Domergue e agora falamos do Paulo Torres. Portanto, os laterais esquerdos são muito importantes. O Paulo Torres marcou a Argentina. O jogo penalti, foi muito agressivo. Muito agressivo. Os argentinos. O Wes Sneijder foi expulso e foi suspenso um ano. A Argentina ficou suspensa do Mundial 95, não participou no Mundial seguinte. Aliás, Mundial 93, não participou. 95 iria ganhar. Portanto, Paulo Torres marcou a Argentina primeiro de penalti, a Coreia num livre indireto dentro da área, porque o guarda-redes coreano demorou muito tempo. Esse jogo jogaram quase dos suplentes. Sim. Estávamos qualificados já, e o Carlos Queiroz colocou em campo o Cal Ferreira, por exemplo, que era o guarda-redes suplente, o Cal, o Luís Miguel, o João Oliveira Pinto. É verdade. Lembro-me dele ter mudado bastante a equipa nesse jogo. O Nelson, que era o lateral direito, que alternava com o Abel Xavier, não é? Muito. Aliás, o Nelson é titular na final. Exatamente. E sai lesionado aos logo 10 minutos. E entra logo o Abel. Não, entra o Tulipa. E o Tulipa depois é substituído. O Tulipa entrou para o lateral direito? Boa pergunta. Tens de perguntar ao professor. Temos que ir temos que fazer um Great Scott com o Carlos Queiroz. Ao 0-0 ver a crónica desse jogo. Boa. Claro. É verdade. Rui, só para acabar este dia, este Great Scott de 30 de junho de 91, onde é que viste este jogo? Vi em casa. Não foste ao estádio? Não fui. A minha esperança era essa, que tu tivesse agora uma grande história para contar. Não vi nenhum jogo. Tinha 14 anos, não vi nenhum jogo, seguia para e passo. O meu pai estava por dentro portanto, a RTP tinha o controle das emissões. Sim. E o meu pai foi o responsável por esse... Foi o responsável do Departamento de Desporto da RTP por essa emissão essa que foi internacional. Eu lembro que o meu pai, não vi o meu pai durante esse período, porque era um trabalho bastante esgotante, mas pronto, saber que estava lá o meu pai já me faz sorrir, pronto, estava lá de alguém que eu conhecia. A família Tovares estava muito bem representada. Estava muito bem representada. Passamos para o nosso domingo desportivo.
Rui, eu estou intrigado aqui com a tua escolha para este 30 de junho. Não sei se tem alguma coisa a ver com o dia, porque tens liberdade total para escolheres quem quiseres. Mas estamos aqui a falar e eu não tenho a certeza se é quem eu penso que é. O Pedro Reis é o central eterno do Sport, Comércio e Salgueiros. Quem mais? É ele. Lembro-me muito bem do Pedro Reis. Vamos a isso. Claro, então. Faz anos hoje, dia 30, e achei curioso puxar por ele. Porque quando me apareceu esta data de aniversário à frente, o Pedro, deixa cá ver. Depois rever a carreira do Pedro. 13 anos no Salgueiros. Impressionante. Anos de glória, porque o Salgueiros até foi à Europa com ele. Com ele e com outros, não é? O treinador era o Filipovic. Havia jogadores muito interessantes. O Pedro deve ter imensas histórias para contar, porque estamos a falar de um clube de bairro, não é? Que esteve... não diria no topo no futebol, mas que mordeu os calcanhares a Benfica, Porto e Sporting, muitas vezes, sobretudo naquela parte em que tinha o Sapinto como avançado, por exemplo. Mas era um jogador, eu lembro muito desses jogadores, Madureira na baliza, o Pedro ali no meio, havia também o Renato, depois havia o Leão, depois havia o Sapinto, havia também jogadores internacionais muito conhecidos. O Milovac, o Djordjevic, né? Tinha barba. Tozé, que também era um jogador que ponta de lança, que foi para o Sporting, ou veio do Sporting. Veio do Sporting. Mas o Pedro, repara, 13 anos num clube, na elite, tem mais de 300 jogos para um clube como o Salgueiros. É disso que também se trata o nosso programa, não é? Não é só falar dos génios da bola que a gente reconhece à distância e ao ouvido, mas aqui, quando vi o Pedro, pensei, eu tenho, porque na altura era Pedro, não é? Não era Reis. Era o Pedro. Não havia cá apelidos, era o Pedro. Havia o Best, guarda-redes também. Agora lembrei-me dele. Que tinha feito parte do plantel do Porto. Com o Vítor Bahia. Sem jogar, obviamente não tinha tido hipóteses. Claro. Estava completamente tapado e depois acaba por passar pelo Lessa também sem grande sucesso. E depois no Salgueiros consegue ter ali alguma relevância. Sim. Aliás, o Pedro, antes do Salgueiros, dessas 3 épocas, também jogou no Lessa. Portanto, é um jogador que o campeonato da primeira divisão deve muito. Porque é daqueles jogadores que faz parte de uma alma, e aqui bate certo que é a alma salgueirista, e tem muito a ver com a nossa... nunca foi internacional, mas é daqueles jogadores que, se fosse uma vez, qual é que era o mal, não é? Ou duas. Era um jogador muito, muito interessante e que eu nutro simpatia, mas lá está, é uma simpatia através dos jornais e dos resumos do Domingo Esportivo. Não te consigo dizer... As cadernetas, não é? Estava lá todos os anos. Também. Não te consigo dizer um jogo perfeito do Pedro, não tenho essa memória. Mas tenho a memória de ser um jogador que me acompanhou a adolescência toda. E sempre no mesmo clube. Isso é muito interessante. Entrevistei-o uma única vez. Foi. Curiosamente, e acho que também vale a pena contar isto para sublinhar, de facto, esta fidelidade do Pedro ao Salgueiros. Porque quando o Sport Comércio e Salgueiros é extinto, não definitivamente, mas foi pontualmente extinto, e o Salgueiros começa a competir sob a designação de Salgueiros 08, o primeiro treinador de Salgueiros é o Pedro Reis. E há um jogo no estádio do Bessa, portanto, creio que na altura na 2ª divisão distrital da AF Porto, Salgueiros Ramaldense, em que o treinador de Salgueiros é o Pedro Reis. E eu vou lá fazer uma reportagem e entrevisto o Pedro pela primeira e única vez na minha carreira como treinador desse Salgueiros que tentava despertar de qualquer coisa, não é? Sim. Pois, eu depois também soube que ele treinou sub-19. Portanto, é um homem que se mantém ativo. Isso também é curioso, o ter visto o nome, que coincidia com o aniversário do dia 30, e depois ter escavado um pouco mais sobre ele, sobre a carreira pós-futebolista, e continuava a estar ligado ao futebol. Portanto, é um homem que tem um registro interessante de jogos na primeira divisão. Não é muito comum. Só para vermos os jogadores com mais presenças na primeira divisão têm 490 e tal. O Pedro tem mais de 400, portanto não chega a 490 e tal, mas está lá. E não há muitos assim. Portanto, é sinónimo de regularidade, porque para ser central tens que levar muitos amarelos e alguns vermelhos, não é? Porque é assim. Tens que segurar os avançados de um clube pequeno, então tens que segurar os avançados de Boa Vistas, de Portos, de Vitórias,
de Sportings, de Benficas, e o Pedro sempre manteve o seu registro de mais de 30 jogos por ano, por época, e esse é uma característica que me faz pensar que é um homem que sempre quis o bem do futebol e sempre esteve ligado àquilo que bonito tem o futebol, que é vamos fazer o jogo das nossas vidas todas as semanas. E o Pedro tem esse registro. Não posso acabar este destino saudade sem lhe perguntar, tu enquanto lisboeta tiveste o privilégio de alguma vez teres ido ao Vidal Pinheiro ver algum jogo? Não, já fui ao Vidal Pinheiro, não. Já fui ao Vidal Pinheiro. Faltou-te esse. Então não faltou. Era muito interessante. Então não era. Eu só fui lá quando aquilo já estava destruído, portanto havia a bancada dos adeptos do Salgueiros, atrás da baliza, não é? Creio que continua lá. Continua não lá, quero pronto. mentir. Há que era a poucos saída anos, do metro. Sim, exatamente. Fui lá ver essa bancada mítica e subi os degraus e ver assim no horizonte, imaginar no horizonte as duas balizas e um jogo de futebol, porque aquilo era um quintal, tal como era o Adelino Ribeiro Novo e até o Bessa. Eram campos muito apertados, muito, ou pelo menos dava essa ideia, sequer as medidas são as mesmas. As bancadas mas completamente em cima, não é? Claro. E esse futebol é que era o futebol de verdade, ou seja, o futebol que não havia... Não quer dizer que agora, que o futebol com pistas de atletismo não o sejam, e o estádio de Alvalade sempre teve atletismo, e mesmo assim via-se futebol. Mas dali daquilo fechadinho, aquelas caixas de fósforos, davam vontade, através da televisão, de saltar lá para dentro e para viver a emoção de um jogo. E então, se estivesse a chover e o campo ilaminado, então aí era uma maravilha. Ainda melhor. Eu vi muito recentemente, só mesmo para acabar, um resumo no YouTube de um Salgueiros Futebol Clube Porto, creio que 85, 84 por aí, 0-0, com o Vidal Pinheiro ainda pelado. Espetacular. Terra batida. Pois. E aquelas bancadas... Claro. Meu Deus. Claro, até, aliás, o último gol num campo pelado da primeira divisão é em Vidal Pinheiro. É um gol do Penteado. Eu já sabia, Salgueiros por isso é que estava a dizer. Não sabia nada. Salgueiros 1, Boa Vista 0, 80, Outro derby. E o gol do Penteado evita a descida de divisão do Salgueiros. E, se não me engano, impede o Boa Vista de ir à Europa. Portanto, faz um 2-1 portuense interessante. Despedimos deste quarto destino 2 pontos de saudade com um Salgueiros Boa Vista com um gol do nosso amigo Penteado nosso no amigo campo lado, Penteado, é verdade. que é muito boa gente também, e vamos falar sobre ele aqui mais cedo ou mais tarde. Tem que ser. Rui, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. É um prazer ter-te aqui comigo. Não, o prazer é meu. E vocês já sabem, para a semana, destino 2 pontos, saudade no 0-0 com o Rui Miguel Tovar e com o Pedro Jorge Cunha. Abraço.